dia, Brasil e mundo! Voltando aqui no canal com mais um vídeo hoje do estudo da Palavra Bíblica para juntos entendermos a forma como Jesus pensava, para nós juntos entendermos a forma como Jesus gostaria que nós fôssemos, para nos aproximar do Espírito Santo de Deus, para estarmos cada dia mais perto da sua vontade. Porque estamos aqui nesse mundo físico para a evolução espiritual, para que possamos um dia ir para a vida eterna e estarmos no reino dos céus. Então, se você é novo aqui no canal, já te inscreve, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixa aqui nos comentários também se você já viveu algum milagre que Jesus proporcionou na sua vida. Eu gostaria de saber se você já viveu milagres, porque o único que é capaz de proporcionar milagres nas nossas vidas é Jesus Cristo. Porque Ele está vivo, Ele vive entre nós todos os dias. Ele está entre nós, Ele avalia a forma como nós nos comportamos, como nós nos agimos. Ele busca diariamente e incessantemente uma comunhão verdadeira em amor, adoração, paixão, aproximação, em verdade, sabe? Jesus Cristo espera isso de todos nós. Então, o estudo de hoje é no livro de Mateus, capítulo de número 26. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar as coisas que estava ensinando, assim como no capítulo 25 que nós estudamos juntos, disse então aos discípulos: vocês sabem que daqui 2 dias vai ser comemorada a festa de Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reunirão no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e farão um plano para prender Jesus em segredo, e eles vão tentar matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Sabe, aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 5, veja só que interessante, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já havia revelado a Jesus Cristo o passo a passo de como é que seria a morte dele e depois a ressurreição. Quando nós estamos em Jesus Cristo e nós temos uma verdadeira comunhão com Ele, Ele começa a revelar o passo a passo das nossas vidas. Ele começa a trazer revelações da sua vida. Quando você tem um amor verdadeiro por Ele. Sabe, eu já recebi revelações na minha vida para daqui 15 anos, para daqui 20 anos, eu sei exatamente o que vai acontecer. E quando você recebe uma revelação assim de Deus, você tem certeza que é Ele, porque Ele te mostra assim detalhadamente as coisas. E quando você tem essa certeza, essas revelações elas ficam tão acesas dentro de você que não existe nada e nem ninguém capaz de impedir de você seguir os caminhos de Jesus. Porque aí você começa a entender que por mais que as coisas no momento, as circunstâncias não estão de acordo com as suas vontades, sabe? Não estão de acordo com os teus desejos, mesmo assim você pode entender que quem entende de todas as coisas e sabe do futuro é Deus. Quem muda tudo o tempo todo é Deus. Então, você pensa 2 vezes em seguir o seu próprio caminho ou se manter na vontade de Deus, sabe? É muito interessante porque essas revelações, essa comunhão verdadeira, existe muita renúncia, sabe? Muito amor, muita entrega, muita fé. E conforme você vai andando em fé com Jesus Cristo, Ele vai te trazendo essas revelações. Assim era Deus com Jesus. Ele andava em fé, em amor, em aproximação, em adoração. As orações de Jesus é sempre: Senhor, eu não estou gostando de viver isso, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade.
Então, se você ainda não está em Jesus Cristo e tem vontade de receber revelações assim na sua vida, se volte com amor, com adoração, com verdadeiro temor à palavra, sabe? Cada uma das palavras dessa Bíblia, que é sagrada, é verdadeira. E você precisa acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso, você não é um cristão fiel. E se você não é um cristão fiel e você duvida disso, você nunca terá essa comunhão verdadeira com Jesus. Então, para que você tenha, de fato, uma comunhão assim verdadeira, é necessário acreditar. Continuando, versículo de número 6. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: "Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna, e o dinheiro poderia ter sido doado aos pobres." Mas Jesus, sabendo o que eles faziam, disse: "Por que é que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo aonde o evangelho for anunciado, pregado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada." Sabe, nós vivemos numa sociedade hoje que as pessoas amam Jesus, as pessoas temem Jesus, mesmo uma pessoa que não prega a palavra de Jesus, mesmo aqui ele se refere às pessoas que anunciam o evangelho, mas mesmo as pessoas que não anunciam e que realmente confiam no Senhor, muitas pessoas, elas sentem vergonha de falar no nome de Jesus. Vocês acreditam nisso? As pessoas sentem vergonha de Jesus. Sabe, em outras passagens bíblicas, o próprio Senhor diz: não sinta vergonha de falar, de anunciar as coisas de Deus, de falar sobre o nome de Deus. Sabe, não tenha vergonha, porque você será honrado fazendo isso. Da mesma forma, ele fala a respeito dessa mulher aqui, que estava perfumando o corpo dele para o seu sepultamento. Ela, fazendo isso, seria lembrada por muitas pessoas enquanto relembrassem essa situação. Sabe, se você é uma pessoa que gosta do evangelho e tem vontade de falar sobre ele, não sinta vergonha, não sinta vergonha, pois você será lembrado disso. Em algum dia, em algum momento, na frente de várias pessoas, se você tocar no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, com certeza algum dia você será lembrado. Sabe, assim Jesus se refere a essa mulher. Não sinta vergonha. Muitas pessoas, inclusive, sabe, olham para algumas pessoas e não veem nada que possa dizer que aquela pessoa é um cristão, que aquela pessoa confia em Jesus Cristo, que aquela pessoa acredita no evangelho, e dizem inclusive que aquelas pessoas não são cristãos. Só que muitas vezes um cristão não necessariamente precisa ficar anunciando que é cristão. Muitas vezes o cristão está lá no seu quarto orando, se comunicando com o divino, e não está anunciando isso na frente das pessoas. Então nós não podemos jamais julgar as pessoas se nós não sabemos da verdade de fato, sabe? Nós não podemos nos basear pelo que nós vemos, sabe? Nós temos que nos basear pelos fatos. Então esse é mais um aprendizado, sabe? Para as nossas vidas. Jamais na verdade, nós não devemos julgar ninguém, né? Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos julgar nada e ninguém, para que também não sejamos julgados por Deus, sabe? Então, um dos 12 discípulos, versículo de número 14. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes, e ele disse: Quanto que vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Gente, imagina, já existia corrupção desde aquela época. Já existia propina
as pessoas querendo receber propina para assassinar outras pessoas. Imagina, já existia desde aquela época, há mais de 2000 anos atrás, já existia isso. Sabe, naquela época, provavelmente 30 moedas de prata valiam muito, mas hoje em dia, se você for parar para pensar, 30 moedas de prata não vale nada. Não vale nada. Então, ele se propôs trair Jesus por dinheiro. Por dinheiro. Veja só, Judas, ele era uma pessoa que pensava em dinheiro e não tinha uma fé verdadeira cristã. Porque se ele tivesse uma fé verdadeira cristã, ele jamais se propusaria fazer uma coisa dessa contra Jesus Cristo. Jamais. Então, versículo de número 17. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram-se para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, assim, Jesus já havia recebido a revelação do Espírito Santo do que iria acontecer. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar ao Senhor: o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Veja só. Veja só o que Jesus estava falando. Veja só o que Jesus estava falando. E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar. E aí então, depois, o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Imagina, gente, já naquela época, Jesus já sabia, já tinha toda a revelação do que aconteceria muitos anos depois. Muitos anos depois, porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita muito tempo depois. Então, ele já estava se referindo às Escrituras Sagradas muito antes delas serem escritas. Sabe, cada um dos profetas que escreveu a Bíblia, sabe, cada um, Isaías, Jeremias, Joel, Mateus, sabe, cada um foi escolhido por Deus. Cada um dos profetas e inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Sabe, muitos de nós também, para escrever um livro nos dias de hoje, somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, por isso, temos a facilidade da escrita, assim como foi escrito a Bíblia, sabe? Isso acontece. E não só para escrever livros, sabe? Mas para desenvolver métodos, sabe? É interessante, porque muitas vezes, por exemplo, assim, eu estou desenvolvendo uma mentoria. Olha só que interessante. E aí eu estou nos livros para desenvolver a mentoria. E aí, do nada, eu escrevo algumas estratégias sem ler o livro. E aí eu vou ler no livro que está escrito no livro. E isso é inspiração do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante isso, gente. Quando nós estamos em Jesus Cristo, até a ciência que pertence a Deus é revelada pelo próprio Deus. O quanto é importante nós estarmos em Deus, cada vez mais. O quanto é importante termos Deus como nossa rocha e fortaleza, porque Ele nos revela até a ciência. Olha que incrível isso. É tremendo demais. Tremendo demais. Então, continuando. Ele estava se referindo, então, à traição. Então, Judas, o traidor, perguntou: mestre, versículo de número 25, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu:
quem está dizendo isso é você mesmo. Ou seja, Judas já sabia que ele iria trair Jesus, porque ele já havia recebido a oferta das 30 moedas. E ele foi mentiroso, sabe? Ele foi mentiroso, traidor, ao ponto de perguntar isso para Jesus. Para você ver como Jesus tinha escolhido um discípulo que de fato não acreditava de fato fielmente na palavra bíblica. Porque se Judas acreditasse na palavra bíblica, ele jamais faria uma pergunta dessas a Jesus. Sabe por quê? Porque um discípulo verdadeiro, ele sabe que Jesus, ele tem revelações de Deus. Sabe, um versículo bíblico tem poder. O versículo bíblico, ele é verdadeiro, sabe? E naquela época ainda, antes, quando Jesus pregava o evangelho para as pessoas, sabe? Nas sinagogas, dentro do barco, nas montanhas, nas ruas, no meio das multidões, ele ensinava junto com os discípulos. E se Judas estava o tempo todo junto com Jesus, entendendo tudo que saía da boca de Jesus, por que ele não acreditava? Porque de fato ele não acreditava que aquilo de fato era verdade. Então, pensa bem, Jesus escolheu um discípulo que só depois foi se arrepender, né, do que havia feito. Mas aí já era tarde. Então, que nós possamos nos conscientizar, gente, de entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossos dias, e só vive uma experiência verdadeira, profundamente espiritual, quem se dá ao luxo, né, de viver isso, de experimentar, de seguir princípios, seguir mandamentos, de obedecer fielmente, né, aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Jesus nos ordena, sabe, os seus mandamentos. Então, sim, você poderá dizer se isso de fato é ou não, né? É ou não é verdade? Versículo de número 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, este é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, pois isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Olha que lindo! Olha que lindo! Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Pensa só, gente, analisem comigo o quanto é importante a Santa Ceia em uma profunda conexão divina com Deus, no quesito do perdão de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados. Sabe, hoje nós vemos, né, muitos templos, muitas igrejas, muitos prédios físicos que pregam a palavra de Deus, né, cada um dos seus estabelecimentos, realizando a Santa Ceia para com que as pessoas elas se arrependam dos seus pecados e sejam redimidas através do corpo e do sangue de Jesus, manifestado por Jesus através do pão e do vinho. Alguns estabelecimentos fazem diferente e eu não concordo, tá? Inclusive nem utilizam, né, do vinho como a referência própria dada por Jesus. Mas se você ainda não... Se você é uma daquelas pessoas que ainda não frequenta nenhuma igreja, sabe, que você não tem um templo físico onde você esteja lá para que você possa receber o perdão de Deus através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, faça a Santa Ceia em casa mesmo, sabe? Você pode fazer se você estiver em uma comunhão verdadeira com Jesus. Você pode pegar um pedaço de pão
e um copo de vinho e fazer, né, um ritual de arrependimento com o Senhor, porque Ele com certeza através desse ato vai se manifestar pelo Espírito Santo de Deus e vai lhe perdoar os seus pecados com a Santa Ceia, sabe? Através do seu arrependimento. Veja como isso é importante. Eu faço várias vezes. Esses dias eu estava lá na casa da minha mãe, eu peguei um pão e peguei, só que eu tomei 2 copinhos assim de vinho, sabe? E eu fiz a Santa Ceia sozinha, sabe? E eu sinto assim um mover do Espírito Santo, assim, de uma renovação, de uma limpeza espiritual, sabe? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se move através das coisas que Jesus mesmo proclamou, sabe? Então, se Jesus está dizendo que através da nossa fé aquilo é o corpo e o sangue de Jesus, nós devemos acreditar e fazer, porque de fato acontece, sabe? E Deus, ele perdoa os nossos pecados quando nós fazemos o que Ele nos ordena. Então, se você já faz parte de uma comunidade cristã, se você já tem um templo físico que você frequenta, não deixe de fazer a Santa Ceia, porque através das palavras de Jesus é que nós podemos também ser perdoados através do arrependimento dos nossos pecados. Faça isso. Faça isso. Eu faço às vezes, quando eu acho que eu sinto necessidade de fazer, sabe? Veja só, enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Faça a mesma forma. Pegue o pão e dê graças a Deus. Pegue o vinho e dê graças a Deus. Versículo de número 27. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, pois este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos seus pecados. O sangue que garante a aliança feita com Deus, com o seu povo. Sabe? Faça isso. Faça. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Quando estivermos no reino dos céus, né, segundo as suas promessas, nós vamos ceiar junto com Jesus Cristo. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras, depois da Santa Ceia. Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a região de Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonam. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: eu afirmo que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer isso, que eu não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer junto com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós temos atitudes, sabe, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Mas sempre será, né? Sempre será como Jesus e como Deus, Ele nos revela, sabe? Muitas vezes nós temos a vontade de fazer uma coisa e depois nós não conseguimos fazer. Eu já tive vontade várias vezes de sair do propósito de Deus da minha vida. Muita vontade, assim, muita vontade. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e toca em você, sabe? É uma coisa assim muito complexa de se entender, sabe? Jesus disse aos discípulos, versículo de número 36. Lá na região de Galileia, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que seja feito a sua vontade e não como eu quero. Depois voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação? O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi, orou e disse: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles, orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora! O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando os homens que vai me trair. Veja só, gente, como são as coisas, sabe? Deus, ele nos formou com um corpo completo, né? O corpo completo, a mente e o espírito, sabe? Estava chegando próximo às horas que Jesus seria morto. O que aconteceu nessa hora? A mente, a alma de Jesus Cristo estava em sofrimento. Sabe, nós temos uma máquina aqui dentro, uma máquina perfeita que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele foi projetado a ter a consciência das coisas que estão para acontecer. E por mais que muitas vezes nós estamos designados a querer cumprir com o chamado de Deus, muitas vezes o nosso cérebro vai lutar contra isso, a nossa alma vai lutar contra isso. Ela vai sempre buscar recursos para lutar contra o propósito de Deus. A nossa alma, ela sempre vai tentar encontrar brechas para fugir do propósito de Deus. E a alma, a nossa mente, né, ela é tão inteligente, né, ao ponto de ficar encontrando desvios, né, que façam barreiras contra o propósito de Deus. Assim foi o sofrimento de Jesus Cristo, sabe? Ele estava em profundo sofrimento e orou a Deus. Assim nós devemos fazer. Nós devemos orar para Deus quando estamos nos caminhos de Deus, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu faço essa oração sempre com frequência, sabe? Sempre com frequência, porque senão a gente não aguenta, sabe? Nós não aguentamos viver somente pelo direcionamento de Deus, pelo Espírito, porque a nossa mente, a nossa alma, ela deseja outras coisas, sabe? Então, se você está nos caminhos de Deus, se você segue os planos de Deus, se você quer viver o maior de Deus na sua vida, você precisa estar ciente de que você precisa fugir de gatilhos mentais para que você possa viver as promessas de Deus. Então você tem que buscar estar cada vez mais em espírito, cumprindo princípios, mandamentos, para que o Espírito de Deus se fortaleça dentro de você, para que o Espírito prevaleça acima da alma, porque a alma luta contra, sabe? E os discípulos naquele momento, junto com Jesus, eles não mostravam empatia, porque Jesus estava próximo da morte e eles dormiam. Vejam a falta de empatia das pessoas já desde aquela época. E Jesus em profundo sofrimento. Gente,
Eu continuo o capítulo de hoje, no dia de amanhã. Espero que vocês estejam gostando dos estudos bíblicos, que nós possamos nos tornar pessoas mais empáticas, sabe? Que nós possamos entender a forma como as coisas aconteciam. Que nós possamos entender que todo esse capítulo aqui, né, nos traz uma mensagem de estarmos alinhados à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, sempre será. Desejo a todos vocês um excelente dia e continuamos o capítulo de número 26 no dia de amanhã.